Na Ilha do Retiro foi colocada a primeira bandeira do autismo ligada a uma torcida organizada de escalão. Ela teve a oportunidade de, num campo lotado, num jogo importante, ser o símbolo do esporte. Independente se é aqui de Pernambuco, se é esporte, se é náutico, quero que apareça 10 desses, 1000 desses. O Peleja, junto com a Chevrolet, veio até o Recife para entender como da Gangue da Ilha, uma das maiores torcidas organizadas do esporte, nasceu o movimento dos autistas da ilha. Eu recebi o diagnóstico do meu filho, ele tinha 2 anos e meio, e com 4, 5 anos eu levei ele a primeira vez para o estádio. Até então não se tinha no Brasil um suporte de crianças autistas. No final de 2019 eu me reuni junto com a diretora da Gangue da Ilha, que no passado eu tinha sido presidente, e levei o projeto. 20 de setembro de 2020, na Ilha do Retiro, foi colocada a primeira bandeira do autismo ligada a uma torcida organizada de escalão. Pertence à Gangue da Ilha, o autista da ilha, e eu faço um projeto onde o pessoal me abraça, né? E é ligado ao Brasil todo. O Autistas da Ilha foi um movimento pioneiro de inclusão. Com o apoio de uma das maiores organizadas do esporte, foi a partir dele que a discussão sobre pessoas autistas presentes no estádio se tornou frequente na Ilha do Retiro e proporcionou a criação de uma rede de apoio e uma série de iniciativas voltadas para esses torcedores. A nossa ideologia é levar as famílias atípicas, neurodivergentes, para o estádio de futebol, onde muitas têm um receio de barulho, de violência, de suporte dentro do estádio. Então eu gosto de fazer todo esse acompanhamento. Então a gente faz do começo, do meio e do fim. No esporte a gente está engateando mais vários projetos. O presidente Yuri Romão, ele abre as portas, então isso é muito bom pra gente, né? Visitas no estádio, visita no campo auxiliar, festividades. A gente tem um projeto de um camarote terra, como hoje a Arena Pernambuco tem. Essa sensibilidade social sempre teve na cultura do DNA do clube. A gente sempre utilizou a plataforma do esporte para várias causas, várias ações. E a gente sempre teve uma escuta muito grande. Todas as causas, elas sempre nasceram da escuta do torcedor, do associado, das dores para chegar no estádio, para usar o equipamento, da acessibilidade, né? Então, a pauta do autismo não foi diferente. Em 2023, o esporte convidou a Maria Alice, que é autista, para puxar o Casacazá, o tradicional grito de guerra da torcida rubro-negra, na final do Campeonato Pernambucano. Para isso rolar, ela teve o apoio de uma fonoaudióloga e treinou por quase um mês. O vídeo viralizou nas redes sociais e ela se tornou um símbolo de inclusão na Ilha do Retiro. Convite que meu pai que ajudou muito. Ele disse, filha, você quer puxar o Casacazá? E disse sim. Ficou super, ficou demais. Conversando com ela, você vai perceber que foi o melhor dia da vida dela. Ela teve a oportunidade de, num campo lotado, num jogo importante, ser o símbolo do esporte, do clube do coração dela, né? Daquilo que pulsa. A partir da história dela, outras histórias também acabaram chegando para o esporte e a gente também está dando visibilidade e colocando essas pessoas no centro da atenção do Casacazá, que é o nosso grande grito de guerra. Ele ficou feliz, ficou alegre. E ficou muito meu coração, ficou super, é muito feliz aqui. A gente está a caminho de novo da Ilha do Retiro, o jogo do esporte vai começar daqui a pouco, para entender como que funciona na arquibancada, essa relação da Gangue da Ilha com os autistas da ilha e também para encontrar com a Maria Alice, a Lica, que vai estar lá. Esse
bandeirão é o primeiro bandeirão do autismo, com o símbolo do autismo do Brasil. Ele foi feito em 2023. Né? A Gangue da Ilha, ela me presenteou com esse bandeirão, algo que eu carrego no peito com muito orgulho, né? Por toda a história que eu fiz dentro da Gangue da Ilha e faço. Independente se é aqui de Pernambuco, se é esporte, se é náutico, e eu quero que apareça 10 desses, 1000 desses. A gente acredita também que uma das grandes forças de um clube como o Sport, com a potência de comunicação que tem, não é só fazer algo pelo autista, mas colocar essa pauta na ordem do dia, fazer com que o torcedor possa discutir na sua casa, no seu trabalho, voltando para o estádio. Então, a gente tem sempre tentado usar o clube como plataforma para os anseios do sócio. O estádio de futebol parece o lugar mais ilógico para você tentar socializar uma pessoa que está no espectro autista. Por que você acha que vale essa assistência? O lugar de autista é onde ele quiser, né? Tem até o slogan, né? E o estádio é paixão, é amor, é emoção, muitas vezes tristeza também. E é bom o autista ele sentir isso, né? Eu costumo dizer que eu sou apenas o condutor e o responsável vai ser meu filho que está ali sentado. Quero que ele sinta o que meu pai transmitiu e eu quero que ele faça isso com meu neto. Eu quero que ele faça isso com o bisneto e por aí faça todas as sequências e que seja exemplo para outras famílias atípicas. Saber que estádio de futebol é para a gente estar presente, torcendo, gritando e sentindo no coração e na alma tudo que aquilo ali, o sentimento e o amor pelo clube. No próximo episódio, seguimos para Porto Alegre para entender como a imprensa local se tornou uma aliada das pessoas autistas torcedoras na luta por visibilidade.